Olá a todos, meu nome é André Pagani de Souza, estou aqui para falar sobre o princípio da cooperação, que está no capítulo 6 do livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo, da editora Atlas. Pois bem, o princípio da cooperação ele foi consagrado pelo artigo 6º do Código de Processo Civil de 2015. O artigo 6º diz que todos devem cooperar no processo para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Pois bem, no primeiro momento esse princípio ele pode causar uma certa estranheza, porque como é possível se cooperar em um processo? O processo é palco de litígios, é palco de briga, então como todos devem cooperar? A ideia, para se compreender bem esse princípio, é dividir o enunciado do artigo 6º em duas partes. Na primeira parte, primeiro, nós vemos todos os sujeitos do processo. Então, quem são todos os sujeitos do processo? Um processo, para ele prosseguir, para ele se desenvolver, ele precisa ter, pelo menos, um autor que pede, um réu que se defende e um juiz que decide. Então, todos esses três atores, eles devem cooperar, eles devem atuar no processo. Então, como que o autor coopera? Como que o autor participa do processo? Ele participa do processo pedindo, alegando, provando as suas alegações. E o réu também, ele participa do processo pedindo, alegando, provando. E o juiz? O juiz, ele participa do processo exercendo seus poderes instrutórios, dirigindo a audiência, os atos processuais e também ele participa do processo decidindo. Então, são pelo menos três autores, sem contar os auxiliares da justiça, o oficial de justiça, o leiloeiro, o intérprete, que também devem cooperar, porque o enunciado diz todos os sujeitos do processo. E a segunda parte, para que eles devem cooperar? E aí vem a segunda parte do enunciado do artigo 6º. Eles devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito em tempo razoável, e essa decisão não é qualquer uma, ela tem que ser justa e efetiva. Então, a ideia da cooperação é que cada ator do processo, ele desempenha o seu papel, bem claro, ninguém vai deixar de desempenhar o seu papel. O advogado do autor, ele não vai necessariamente ajudar o advogado do réu. Não é isso. A ideia é que todos devem cooperar para que se obtenha uma decisão de mérito em tempo razoável e que seja justa e efetiva. Então, na verdade, o que se deve ter em mente é que deve haver aí um objetivo comum. E existe esse objetivo comum. E aí todos vão atuar em prol desse objetivo comum, de se obter uma tutela jurisdicional em tempo razoável, que seja justa e efetiva. Portanto, o que os advogados e as partes devem fazer é não atrapalhar desnecessariamente, não formular pedidos infundados, não atuar de modo a procrastinar, a adiar desnecessariamente o desfecho do processo. E o juiz, por sua vez, ele também deve atuar nesse sentido, não surpreendendo as partes, não proferindo decisões surpresa que estão lá no artigo 10, Então, o juiz também ele deve cooperar para que se obtenha essa tutela em tempo razoável, justo e efetivo. Desse princípio da cooperação, se desdobram 3 deveres para o juiz, 4, melhor dizendo. Então, o primeiro é um dever de esclarecimento, o juiz tem que pedir esclarecimento para as partes das posições, e isso a gente tem lá muito claro no artigo 321, quando se fala da emenda da inicial. O juiz, ele não deve pegar as partes de surpresa, então tem o dever de consulta, sempre que o juiz for proferir uma decisão, as partes têm que se manifestar de alguma forma sobre o fundamento daquela decisão, isso está no artigo 10. O juiz tem um dever de auxílio, o juiz ele deve auxiliar as partes a remover os obstáculos que eventualmente possam surgir no processo. Então, por exemplo, deferindo o benefício da assistência judiciária gratuita. E o juiz também deve alertar, e esse é o último
dever que decorre do princípio da cooperação, o juiz deve alertar as partes do uso inadequado do processo e das consequências sobre esse uso inadequado. Então, tendo isso em mente, fica mais fácil compreender o princípio da cooperação. Boa leitura a todos, lá do artigo 6º do Código de Processo Civil e do capítulo 6 também do nosso livro Teoria Geral do Processo Contemporâneo, da editora Atlas.